prosperidade financeira? A prosperidade financeira envolve um conjunto de habilidades, leis espirituais, hábitos e inteligência financeira que todos nós podemos desenvolver a partir de nossas próprias atitudes. Afinal de contas, todos nós temos um monte de hábitos, não é mesmo? Que nem sempre são hábitos favoráveis à nossa prosperidade. Porém, a boa notícia é que podemos aprender hábitos e desenvolver o nosso potencial também da parte boa. Você costuma refletir sobre a necessidade dos gastos que realiza? Para alcançar a prosperidade financeira, essa reflexão é essencial, uma vez que, a partir das mudanças de hábitos com gastos, será possível organizar a situação financeira, permitindo direcionar parte dos rendimentos para esse propósito. E a educação financeira está fortemente relacionada ao nosso comportamento, saber agir, escolher ou não, fazer uma compra ou não, compreender se ela é necessária, se ela é essencial ou se é apenas um desejo, um agrado. Podemos sim comprar o que a gente deseja, mas se você quer fazer um planejamento financeiro futuro, criar uma reserva financeira, quitar dívidas ou se pretende juntar dinheiro para fazer algo específico, é preciso analisar melhor as decisões com gastos. Isso mesmo. Compreender se o gasto é necessário ou não é o ponto de partida. Já falei, reforço, o gasto necessário é aquele que precisamos desembolsar para alimentação, para moradia, para casa, educação, saúde. Os por desejo ou desnecessários são os chamados supérfluos, que a gente só faz, às vezes, para a satisfação de uma vontade própria. E é importante a gente não confundir necessidade com quantidade, seja financeira ou não. Você precisa comprar roupas, mas quantas peças são necessárias? Quantas vezes por ano? Você precisa trocar de carro, mas qual marca e qual valor cabem no seu orçamento? Lembrem da antecipação dos sonhos. Não esqueça também, se você resolver trocar de carro, de marca, que tem a manutenção. Você precisa comprar alimentos, mas qual o limite de valor você tem para gastar? Os lugares que você frequenta para suas atividades de lazer que envolvem gastos condizem com a sua realidade financeira? Pois são nestes momentos que o dinheiro é gasto e você perde a oportunidade de sair das dívidas, de investir, de pensar no futuro. Você precisa ter claro que se você gastar com o desnecessário, que muitas vezes é gastar mais pelo que não se pode pagar, você não vai conseguir fazer uma reserva financeira, não será possível quitar as suas dívidas, ou muitas vezes pode até comprometer e entrar em uma situação de endividamento ou de inadimplência, o que é ainda pior. Fazer dívidas por compras supérfluas não se justifica. Fazer dívidas por compras supérfluas não se justifica e não é uma boa escolha. A nossa vida financeira está ligada à gestão das nossas emoções, dos nossos impulsos. Por exemplo, se você não controlar seus impulsos de compra, terá problemas financeiros, muitas vezes severos. Então, é comum comprarmos coisas das quais não precisamos, apenas porque agimos por um impulso de compra e gastamos um dinheiro que poderíamos investir em algo mais útil. Simplesmente não controlamos nossas emoções. Então, aprenda a gerir suas emoções e você aumentará muito as suas chances de alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Gastar com o necessário, com o essencial, permite que tenhamos uma vida financeira mais tranquila e que possamos colocar em prática nossos sonhos e planejamentos futuros. Por fim, sempre que for realizar um gasto, se pergunte: eu preciso ou quero isso? Posso evitar esse gasto? Posso trocar por uma opção mais barata? Procure adquirir o item somente se tiver orçamento extra para aquele gasto. Esse é o desafio. Então, 7 passos da liberdade financeira. Que passos a gente deve dar para até o momento que eu vou estar bem financeiramente? Essa é uma pergunta muito recorrente, São 7. O passo 1, principalmente quem está numa situação de dívidas, tá? É aí que é o desafio, Porque quem está de boas é mais tranquilo. Então, a gente pode ter 7 passos. O primeiro é levantar as suas contas e dívidas. O segundo é organizar e planejar. Então, preciso me organizar e planejar. O terceiro,
mudar hábitos e comportamentos. O quarto, registro permanente. Não dá para largar, tenho que fazer o controle. O quinto, poupar. O sexto, criar reserva de emergência. E o sétimo, a liberdade financeira. Então, o primeiro passo é o mais doloroso, é olhar para si, parar e reparar em qual cenário a gente se encontra. Quais são as suas contas fixas, quais são suas dívidas, para onde está indo o dinheiro todos os meses, onde eu posso cortar. Quem tem companheiro, companheira, vive com outras pessoas que dependem uns dos outros financeiramente, é importante que a conversa sobre esse assunto seja em conjunto. Uma construção entre todos. Então, o levantamento de contas e dívidas é o primeiro passo. O segundo passo que é se organizar e planejar. Planejamento de como resolver a sua situação financeira, se ela não está boa, principalmente. O que pode ser cortado? O que podemos mudar? O que é desnecessário? Minhas receitas, a minha renda cobrem todas as minhas dívidas, todas as minhas contas? Há possibilidade de renegociar as dívidas? Quais bancos, instituições podem me oferecer melhores taxas? Lembrando que há feirões com renegociação de dívidas e é importante também estar atento e ir atrás com seus credores. As dívidas assustam as pessoas, o que faz muitas vezes com que elas paralisem e não saibam lidar com a situação. Pedir ajuda nesses momentos é importantíssimo. É importante falar com quem a gente confia. Para aqueles que não têm dívidas, o recomendável é projetar o futuro. Se não tem dívida, ótimo. Foque em algum objetivo, crie projetos, comece a ter um controle para ter uma evolução da sua situação financeira. Esse é o segundo passo, me organizar e planejar. O terceiro passo, mudar hábitos e comportamentos. Sem esse passo não há progresso. Não é simples e não acontece do dia para a noite. Muitas pessoas querem a mudança, mas poucas mudam. Então, crie seu objetivo e, a partir disso, comporte-se de acordo com o seu objetivo. Quais são os seus gatilhos? É importante se autoconhecer e saber quais são os seus gatilhos. O que você faz gastar mais? Então, é importante policiar-se, concentrar-se quando estiver sob pressão de gastar. Então, esteja atento aos seus hábitos e mude aqueles comportamentos que estão prejudicando a gestão das suas finanças. O quarto passo, registro permanente. É um pilar central para alcançar a independência financeira. Encontre o melhor método, anote, faça registros, saiba para onde o seu dinheiro está indo. É importante visualizar para onde está escorrendo os seus gastos. Há diversos aplicativos que ajudam a controlar seus gastos. Ache o melhor método para si e visualize seus gastos. É nesse passo que você conseguirá entender onde podem haver mudanças nos seus hábitos. O registro pode assustar e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo também, de fazer os registros. Então, o recomendável é que a pessoa crie uma frequência, a que for melhor para si, para que dê certo. Normalmente, registrar apenas uma vez no mês acaba dando errado, pois muitas coisas podem ficar para trás. O ideal é fazer esse controle semanalmente, mas cada um vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, tá? O seu ponto de ação. Eu queria aproveitar nesse quarto passo, que é a questão do registro, porque ele vai respingar nos outros passos, nos outros 3 passos que eu vou falar para vocês, que é o poupar, a reserva de emergência e iniciar a liberdade financeira. Porque ele fala um pouco mais, de forma bem prática, de métodos que eu posso me organizar para fazer esse controle, tá? Então, uma coisa é eu ter um aplicativo, ter uma planilha, eu anotar num caderninho. Inclusive, quem anota num caderninho tem um cuidado, porque não adianta só anotar. Eu tenho que somar, eu tenho que fazer a comparação, eu tenho que fazer, Então, assim, às vezes ter um recurso um pouco mais fácil. No dia a dia, posso bater foto, posso botar numa planilha de Drive, posso botar num grupinho de WhatsApp, posso ter junto com meu companheiro, alguém da família, só para as finanças. Ali eu vou botando todas as notas para quando eu chegar. Tem pessoas que fazem a caixinha das notinhas, bota ali, peçam a nota, coloquem CPF na nota, isso aí também vai gerar bons descontos aí em outras questões. Mas eu queria falar com vocês de algumas ferramentas, alguns métodos que ajuda a gente a ter essa gestão e fica muito mais animador. Não sei se vocês já ouviram falar na regra SMART, S-M-A-R-T.
que ela vem? Ela vem do inglês e ela tem, cada letrinha, ela tem um significado, né? O S de específico, né, em inglês, mas as outras, elas até casam um pouquinho com o português, né? Que o M é mensurável, então eu ter uma meta que seja específica, que seja mensurável, que seja atingível, não adianta eu, né, pegar uma coisa muito louca, que seja relevante e que seja temporal. Então, por exemplo, nos próximos 12 meses, quero economizar 3 meses de despesa para criar um fundo de emergência, equivalente a 10 mil reais. Então, eu tenho ali, deixando bem claro. Então, para isso, eu vou cortar gastos não essenciais, alocar um percentual do meu salário para essa finalidade. Então, eu tenho que saber que esse percentual eu vou poder colocar, que seja relevante, e vou criar um plano de economia para alcançar esse progresso. Então, pensar nisso. Um outro método também, para a gente estar assim, bem esperto, né? Usando assim o smart, que quer dizer isso, né? A gente ficar smart é usar isso. Então, eu posso ter como objetivo economizar para emergência, que foi como eu falei. Eu posso ter, por exemplo, reduzir a dívida de um cartão de crédito. Vamos supor que eu esteja lá endividado. Então, como é que eu faço um objetivo smart, né? Eu quero pagar 5 mil em dívida do cartão de crédito nos próximos 6 meses. Para isso, eu vou criar um plano de pagamento mensal, concentrando nas dívidas com taxas de juros mais altas primeiro. Vou estabelecer metas para monitorar o progresso e farei ajustes conforme necessário. Então, eu tenho que ter essa temporalidade, tem que ser algo atingível, que tem que ser relevante e específico que eu possa medir. E um terceiro exemplo, vamos lá, investimento para aposentadoria, um objetivo SMART. Quero aumentar minhas contribuições mensais para a conta de previdência privada em 15% nos próximos 18 meses. Então, bem específico e bem mensurável. Vou avaliar meu orçamento para identificar áreas onde posso realocar fundos para investir mais para a aposentadoria, ou seja, atingível e relevante. Eu quero investir mais. Estabelecerei metas trimestrais para avaliar o progresso e ajustar as contribuições conforme necessário. E aí entra a questão, metas trimestrais, a temporalidade. Então, ao definir objetivos financeiros utilizando o SMART, você vê que a gente precisa ter o registro permanente. Se eu não tiver, como é que eu vou fazer? Porque vai, né, não é só de um momento, vai abrir, né, lá adiante. Imagina, um investimento para aposentadoria, dependendo a idade que eu tenho agora, é fundamental que eu tenha esse controle. Então, fazendo com esse método, né, a gente consegue ter um método, metas mais concretas e tangíveis. E aí, lá na sua planilha, onde você tem, no seu caderno, onde você anota, seu aplicativo, deixa isso bem claro. Regra 1, regra 2, regra 3, tá? Bem, outro método legal também, que é bem bacana, é o método que a gente chama de envelope. Já ouviram falar nisso? Envelope, né? Que, às vezes, né, o envelope físico assusta um pouco, mas já houve o tempo que, às vezes, a pessoa chegava, ganhava dinheiro, envelope para categoria A, categoria B, categoria C. Mas a gente pode também fazer envelopes virtuais, né? Então, onde a gente aloca o dinheiro para cada um e só gasta o que está disponível em cada categoria. Então, imagina que acabou no envelope, acabou. A vantagem é que fica fácil de visualizar. Então, quando a pessoa está realmente precisando de uma ajuda para ter um controle, acabou o envelope, acabou o gasto com aquilo ali, tá? E tem a ver com a questão dos nossos métodos. E para isso, por isso, esse quarto passo, né, que eu estou assim aprimorando e falando um pouquinho desses métodos. A gente tem também um outro método que chama método da pirâmide financeira. Calma que não é o que vocês estão pensando. O que é isso? Ele prioriza as despesas e os objetivos financeiros em uma pirâmide. Então, as necessidades essenciais estão na base: moradia, alimentação, saúde. Depois, elas vão indo para metas de curto prazo, metas de médio prazo e, no topo, o que está de longo prazo, como, por exemplo, a aposentadoria. Então, isso garante que as necessidades básicas sejam atendidas antes de abordar objetivos de maior prazo. Então, a gente acaba priorizando. A vantagem é que foca na importância de construir uma base antes de buscar objetivos mais ambiciosos. Outro método também
é o que a gente chama de orçamento base zero. Isso aqui a gente usa até nas empresas, né? Ou seja, cada mês a gente atribui uma função específica para cada real do meu salário, né? Então, a gente garante que o nosso orçamento total seja igual a zero no final do mês. Então, cada despesa, desde contas fixas até gastos variáveis, é atribuído uma categoria até que todo o dinheiro seja alocado. Então, eu tenho também como vantagem forçar a revisão e priorização dos gastos. Ou seja, não vou buscar crédito, né, caso falte. A gente tem um outro aqui que chama assim, ó, método WOP, W-O-O-P. E aí vem do inglês, que é Wish, Outcome, Obstacle e Plan. Então, a gente tem aqui o Wish, que é um desejo, o Outcome, que é o resultado desejado, Obstacle, que são os nossos obstáculos que a gente acaba antecipando, e aí elabora um plano, né? Um plan. Tá? Então, é isso. A gente ajuda a definir metas de maneira realista para uma ação. Então, a gente identifica o desejo, visualiza o resultado, antecipa obstáculos, né? Vê os problemas que podem vir e aí faz um plano concreto para superar. Então, a gente promove o quê? Uma reflexão sobre metas e desenvolver estratégias bem mais práticas. E existem outros pontos aí também, várias práticas, né? Tem o método 80-20, que a gente afirma que daí tem a ver com produtividade, né? Assim, o método Pomodoro, não é o caso aqui de falar tão detalhadamente, mas quando a gente se torna produtivo no nosso trabalho, consequentemente isso respinga também na nossa gestão financeira. A questão do tempo, né? Me falta um pouco de tempo. Então, a gente definir onde é que estão as nossas priorizações. Então, eu estava falando dos passos para vocês e eu falei aqui de todos os métodos que eu queria passar para vocês e aqui voltando no passo 5, para a gente chegar na liberdade financeira, que é poupar. Então, depois de estar com o controle em suas mãos, agora é a hora de poupar. Né, principalmente que vocês não tendo mais dívida, né, com controle permanente, então a gente inicia o passo da poupança. Poupar para quê? Para os seus objetivos, tá? E aí eu falei para vocês, né? Pague-se primeiro, né? A visão da educação financeira, a gente paga a nossa reserva financeira primeiro. Depois, o que sobrar, a gente gasta. E aí a gente distribui com o que tem. Seja disciplinado, tenha motivações, crie uma distribuição para sua renda. Então, 55 para as contas, 10 para o lazer, 15 para o SUS. Distribua, veja como é que você pode e que você se sinta bem com essa distribuição, né? Leia livros, tem livros bem legais aí que você pode falar sobre essa questão da distribuição, de poupar, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, como organizar sua vida financeira, enfim. 6º passo, reserva financeira, né? Uma das palavras que eu mais falei aqui no curso. Comece a montar sua reserva de emergência, né? Seja uma reserva de emergência que você nem sabe ainda, mas você sabe que pode contar, né? Para isso, você precisa saber o seu custo de vida e separe um dinheiro que poderá lhe auxiliar nos momentos de aperto. O que é interessante? 3 a 6 meses, mas isso tudo vai depender, né? Se eu resolvo que eu vou me dedicar a alguma coisa um ano inteiro, eu preciso de uma reserva para um ano inteiro, né? E o último passo, então, é iniciar a sua liberdade. O passo mais avançado, o passo mais avançado, né, é o momento que começa a sua liberdade, a partir da aplicação das suas reservas, né, investimentos. Então, estude o que será melhor para os seus objetivos. E aí, você está preparado para encarar o caminho da liberdade financeira? Muito bem. Antes de fechar aqui esse módulo, eu quero falar com vocês mais um tópico que é da inteligência financeira. Que a inteligência financeira, o que ela é? É a capacidade de tomar boas decisões. Vejam que elas são todas meio interligadas, né? Nossa consciência, nossa prosperidade, nossa inteligência financeira. Então, é mais para reforçar. É sobre ter sabedoria na gestão do dinheiro, investir certo. Então, às vezes assim, mas eu não fui muito inteligente nessa minha decisão, né?
ter um fundo de reserva. Então, é assim, é investir certo, ter um fundo de reserva, uma carteira de investimentos, né? Pensando nos nossos passos aqui da liberdade financeira e evitar o comprometimento de renda que a gente não tem, né? E poupar com metas de curto, médio e longo prazo. Isso é ter inteligência financeira. Algumas pessoas podem pensar que a inteligência está relacionada à riqueza, mas a verdade é que ela pode ser apenas um instrumento para chegar na riqueza. Então, a inteligência financeira, ela nos ajuda a atingir os objetivos com mais tranquilidade dentro do prazo que a gente quer e o melhor, tomando decisões melhores, né, em relação ao nosso dinheiro, evitando agir por impulso. É um caminho seguro para a construção do planejamento de uma forma disciplinada. Então, características da inteligência artificial, não, né? A gente está tão nessa época de inteligência artificial que eu acabei falando de inteligência artificial, não, inteligência financeira. As principais características. Então, você sabia que uma das primeiras vezes que esse conceito foi utilizado foi na obra Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Nessa obra, ele disse que para desenvolver essa habilidade era preciso investir em 4 características. Ó, vamos lá, atento. Alfabetização financeira. O que é alfabetização financeira? Tem que gostar de número, tem que saber interpretar número. Então, quando a pessoa diz assim, eu não gosto de número, eu já digo, ai, meu Deus do céu. Não, tem que gostar, tem que saber interpretar. E a alfabetização tem a ver com a lógica, né? Entender a lógica de inflação, de juros, né? Isso é fundamental. Então, isso é alfabetização financeira. Segunda característica, estratégia financeira. Ou seja, fazer dinheiro por meio de investimentos. Segundo ele, é isso. Então, eu tenho uma renda passiva que o investimento me traz dinheiro. Outra característica, entendimento do mercado. Então, conhecer os riscos e oportunidades, né? Nem todo investimento vai me trazer, eu posso ter risco. E entendimento da legislação, ou seja, fazer tudo de forma legal. Então, a partir daí, a gente tem um ponto de partida para começar a desenvolver inteligência financeira. Então, vantagens, né, do que a inteligência pode trazer: aprimorar o hábito de poupar, ter maior controle sobre os nossos impulsos, ajudar a focar nas prioridades, proporcionar investimentos mais certeiros e alcançar os nossos objetivos. E, por fim, como que a gente pode desenvolver melhor, então, a inteligência, né? A gente tinha falado da liberdade financeira. Então, agora, são 6 passos. O primeiro, conhecer a realidade financeira. Então, para isso, tudo que a gente veio falando desde lá do primeiro módulo é isso, conhecer a realidade financeira. Efetivamente, eu tenho que estar dominando. Segundo, ter metas financeiras bem definidas. Então, preciso ter metas financeiras definidas. Terceiro, estudar o mercado e conhecer produtos financeiros. O quarto, entender o meu perfil de investidor. A gente precisa compreender, eu sou aversa a risco, eu gosto de risco, não gosto, porque isso tudo vai me determinar também o quão eu vou poder estar encarando e entendendo onde é que eu estou me metendo. O quinto passo, poupar e investir. E o sexto, fique de olho no tempo. Né? Então, aquela máxima, assim, tempo é dinheiro. Né? Se aplica demais no universo das finanças. Né? Então, mesmo pequenas aplicações tendem a crescer com o tempo. Então, isso é uma coisa muito importante sobre essa questão de desenvolver a inteligência financeira. E você? O que você anda fazendo para desenvolver a sua liberdade financeira e a sua inteligência financeira?